Seguindo aqui na nossa aula de hoje, sobre motores a combustão interna, as classificações, como eu falei para você, são várias, tá? Então, uma que eu acho mais interessante para mostrar para vocês é sobre o projeto básico, tá? Então, nós vamos ver esses motores rotativos, mas eles só de cunho de conhecimento, tá? Porque, na verdade, os alternativos é que nós trabalhamos mais. Houve até alguns veículos que vieram com esses motores, mas não foram muito comercializados. Depois eu vou explicar que eles tinham alguns problemas. Bom, então os motores que nós mais utilizamos são os alternativos. E por que alternativos? Porque eles possuem um movimento que é linear, seja ele horizontal, vertical, inclinado, mas ele é linear, e ele, por um eixo de uma árvore de manivelas, ele transforma esse movimento alternativo para o eixo de forma rotativa, tá? Por isso que ele tem esse nome alternativo. Bom, eles são subdivididos em linha, né? Que são pistões que ficam em linha, né? Ou câmaras de combustão que ficam em linha. Tem em V, também tem os radiais e os opostos. Então, aqui tem alguns deles para vocês entenderem. Esses dois aqui, eles são em linha, tá? Seja ele monocilindro ou multicilindro. Que nesse caso aqui temos 4. Ele pode ser em V. O chamado W não deixa de ser um V, na verdade é porque tem mais um. Mas esses dois aqui seriam os chamados em V. Os radiais, eles podem ser divididos de duas formas. Eles podem ser pistões opostos ou cilindros opostos. Aliás, os radiais são esses que possuem vários pistões, várias câmaras de combustão, todos em torno de um eixo, tá? E os opostos, eles podem ser cilindros opostos ou pistões opostos, tá? Então, esse aqui é pistões opostos. Esse aqui, pistões opostos, ou seja, eles dois têm a mesma câmara de combustão. E esse aqui é o chamado cilindros opostos, porque os cilindros ficam um em cada extremidade, tá? E o eixo de manivela fica no meio. Tá bem? Então, eles são divididos em 4. Aqui tem mais que 4, mas eles se agrupam, né? Esses dois se agrupam como em linha, esses dois em V, esses dois como opostos e esse aqui como radial. Esse radial é bastante utilizado na aviação, tá? Porque aí tu não tem um espaço muito grande, tu quer reduzir o espaço. Então, esse aqui é um tipo de motor que era mais utilizado, né? E ainda é bastante utilizado em aviões que são movidos a motor de combustão interna. Muito bem. Outra classificação são os ciclos. São quanto aos ciclos de trabalho, tá? Nós temos os ciclos de 4 tempos e de 2 tempos. Nós vamos ver os dois tipos, só que, claro, quando nós vamos trabalhar agora a parte dos componentes, esses componentes eles servem para os dois, tá bem? E depois nós vamos só mostrar uma pequena mudança em relação aos dois tempos, tá? São esses motores dois tempos, eles são utilizados mais em equipamentos menores, né? Roçadoras, antigamente era utilizado em algumas motos, né? Então, é mais esses equipamentos, tipo motosserra, aparadores, enfim, esses equipamentos menores que são utilizados esses motores a dois tempos. E aí nós vamos ver que ele faz todo esse processo aqui em dois apenas, tá? E nós vamos ver qual que é a peculiaridade entre eles. Bom, os de 4 tempos, eles são
diferenciados de 3 formas. Eles podem ser aspirados, superalimentados ou turbocomprimidos, tá? Que são os turbinados, tá? Mas, na verdade, o que se tem ali é um turbocompressor. Não é uma turbina, porque mais adiante eu vou explicar para vocês. E os dos dois tempos, eles são superalimentados ou turbocomprimidos, tá bem? Podendo ser também aspirados, tá? Mas os mais utilizados são esses dois. Combustível. São vários tipos de combustíveis que são utilizados. Então, podemos classificar os motores conforme conforme o seu combustível, né? O que ele utiliza. Ele pode ser definido como motor que consome gasolina, diesel, gás natural, GLP, etanol, biocombustível. Claro que agora nós temos motores que são flex, utilizam mais de um, né? Então, mas é outra classificação. E o sistema de ignição, tá? Então, se vocês clicarem aqui, também vai ser direcionado um vídeo para vocês assistirem. Quanto ao sistema de ignição, a diferença entre a ignição por centelha e por compressão, que eu falei para vocês que é a diferença do ciclo Otto para o ciclo diesel, tá bem? Então, aqui, ó, são dois motores bem parecidos, né? Com uma pequena diferença, né? Aqui no meio, aqui eu tenho um bico injetor, que vai injetar o combustível, né? O diesel. E aqui eu tenho uma vela, que vai fazer a ignição, tá? Então, uma das grandes diferenças, né? São esses dois componentes. Muito bem. Aqui é outra imagem de outro motor, né? Um desenho esquemático do motor aberto, né? Em corte, para vocês entenderem como é que ele é, como é que é o equipamento. Esse aqui é um motor em V. Bom, e como eu estava falando para vocês, tem uma classificação que é em função dos motores alternativos e rotativos. Essa que é a mais fácil de se entender, tá? Então, as partes essenciais desse motor, de ciclo Otto e ciclo diesel, são praticamente as mesmas, e tem algumas peculiaridades que depois nós vamos vendo, que eu vou distinguir. Ó, isso aqui só serve para esse motor, esse só serve para o outro motor, tá bem? Eles têm, então, essas peças também tem uma classificação. Tu pode definir elas como estacionárias, aí nós vamos ter os blocos, vamos ter o bloco, cárter e cabeçote, que são partes fixas, né? Que não tem movimento. Nós temos os móveis, que possuem algum tipo de movimento relativo, que são os pistões, a biela, virabrequim, o eixo de comando de válvulas, que está aqui embaixo, o virabrequim, que está lá embaixo, as próprias válvulas e o conjunto de acionamento das válvulas. Que aí tem tucho, tem mola e assim por diante. E depois tem outros sistemas que são aqueles auxiliares, né? Que são de bombeamento principalmente. Então temos bomba de óleo, bomba d'água, bomba injetora. Nós temos também os mancais, que eles são móveis no sentido que eles possuem um movimento relativo com o próprio eixo, tá? No caso dos mancais de rolamento. Os de escorregamento ou deslizamento, eles são fixos, parados, né? Só o outro componente é que gira em relação a eles. Nós vamos ver que também tem esses dois tipos de mancais que são utilizados e são bem importantes dentro do sistema de lubrificação, principalmente, porque gera
muito calor. Bom, o primeiro e maior de todos é o bloco, tá? Então, subdividindo o motor em 3 partes, nós temos o cabeçote, que é a parte superior, nós temos o bloco, que é a parte intermediária, parte do meio, e na parte inferior nós temos o cárter. Então, o bloco, ele suporta todos os componentes. A princípio, não diretamente, né? Uma coisa que é acoplada a outra, que é acoplada ao motor, tá? Que é acoplada ao bloco. Tá? Então, o bloco é essa parte que é mais... que possui uma massa maior, né? E que aloja, então, o virabrequim, a parte dos cilindros, pistões, manivelas, tudo mais, que nós vamos ver agora. Então, ele principalmente é feito de material fundido, que é uma liga de ferro ou alumínio. O alumínio ele é mais leve, né? Mas ele possui uma resistência menor. E na sua parte inferior é que são alojados os mancais, que são aqui, ó, para suportar essa árvore de manivelas. E na parte superior, ele suporta, o bloco suporta o cabeçote. E aí o cabeçote suporta outros componentes, como o comando de válvulas. E depois tem outros órgãos auxiliares que também são acoplados ao bloco, como as bombas, né, que eu havia comentado, bomba de gasolina, alternador, bomba d'água, e entre outros, tá bem? Então, aqui na imagem nós temos um virabrequim, esse aqui é um motor de um navio, que o pessoal aqui está colocando, ó, esses aqui são os mancais de deslizamento ou de escorregamento. Essa parte aqui, ó, do eixo de manivela, ele vai ficar suportado por esse mancal. E aqui é colocado, então, a manivela, tá? Depois tem mais outras imagens desse motor aqui, e é bem interessante como eles fizeram a montagem. Muito bem, então, quando os cilindros são fixos no bloco, né, aqui dá para ver que tem uma camisa. Quando eles são fixos, ou seja, esse simplesmente é um espaço vazado, um cilindro vazado, ele tem um nome de monobloco ou integral. Ou seja, o que é integral? Porque não tem peças subdivididas para essa parte que vai alojar os pistões e que, de certa forma, também é a câmara de combustão, né? Muitas vezes também faz parte da câmara de combustão. Então, só que esse aqui, ele tem algumas desvantagens. Quais são as desvantagens? Ele, conforme tem o tempo, né? E muitas vezes, por causa da má manutenção, esses cilindros aqui internos, eles se desgastam. O pistão, ele fica... depois nós vamos ver que tem uns elementos chamados anéis de segmento, que eles fazem a raspagem desse internamente, né? E aí acaba que vai gastando, tá? Então tem que ser feita a substituição dos pistões e é feita a retífica desse bloco, tá? A retífica do bloco, então é feito um processo de brunimento interno no cilindro. Depois eu vou explicar melhor por que é feito esse brunimento. Só que tem um número de retíficas de operações, né, a serem executadas, de usinagens, porque senão eu vou acabar diminuindo a espessura que tem das paredes. E se eu diminuir muito a espessura das paredes, ele começa a ficar muito frágil, né?
e por causa do superaquecimento, ele pode vir a fundir alguma peça. Muito bem. Então, aqui estão... nós não vamos trabalhar agora, né, com a parte de funcionamento, mas esse aqui já é para vocês entenderem, de certa forma, como eles são. Tá? Aqui são os lineares, esse aqui são os opostos, nesse caso aqui são os de cilindros opostos, porque os cilindros estão um contrário ao outro, né? Um oposto ao outro. Temos o radial e em V. Bom, então como nós tínhamos visto aqui, ó, aqui tem uma camisa, tá? Essa camisa aqui, e aqui também é uma junta, depois nós vamos ver também para que serve essa junta aqui. Essa camisa aqui é como se eu colocasse um cilindro novo, né? Eu não preciso fazer a retífica, eu simplesmente compro a camisa e insiro a camisa dentro desse espaço aqui. Bom, o que acontece? Se eu usar a camisa, eu tenho... é um equipamento a mais que eu tenho que comprar, mas eu também não tenho problema com retífica. Então, tem digamos assim, vantagens e desvantagens de ter esse tipo de motor. A principal vantagem com esse motor que tem a camisas é que eu posso fazer quantas trocas eu quiser, né? É só eu comprar um novo kit de pistões, porque as camisas vão ser sempre o tamanho original, tá? No caso aqui, eu vou ter que sempre comprar, cada vez que eu faço a retífica, eu vou ter que comprar um pistão de diâmetro maior, né? Que existem esses diâmetros maiores, originais, né? De fábrica, para quando acontece esse tipo de problema. Bom, e o cilindro, eu falei para vocês, é esse espaço cilíndrico, né? É um elemento vazado no qual o pistão se desloca, descrevendo então esse movimento alternativo. Ele é considerado como se fosse o coração, porque é ali que acontece toda a transformação de energia química em mecânica. Nos motores refrigerados a ar, eles possuem essas aletas aqui na parte externa, para que seja feita então a troca térmica com o ambiente, né? No caso daqueles que possuem arrefecimento por água, aí vai ter dutos por onde a água passa que vai fazer essa troca térmica, vai ficar refrigerando o motor, tá bem? Então aqui só para vocês verem melhor, é como se eu tivesse cortado o motor e aqui eu consigo ver. São dois tipos de encamisamento, tá? Um que é aquele que não tem contato, é chamado de seco, que é esse caso aqui, e o outro é molhado. Então, quando se fala em camisa molhada, é porque ela tem contato direto com a água do sistema de arrefecimento. Nesse caso aqui, existe uma parede que faz o suporte dessa camisa. Tá? Então, nesse caso aqui, é chamado de camisa seca, tá? Porque não tem contato direto com o líquido de arrefecimento. Bom, e devido ao funcionamento do alternado do pistão, ele precisa fazer o brunimento, como eu tinha falado para vocês. O brunimento são essas ranhuras aqui, ó, que é deixado no entorno, que nesse caso aqui é uma camisa, mas eu posso fazer direto no bloco, quando eu vou fazer a retífica do meu motor, quando ele começar a ter muita folga. Então, eu faço essas ranhuras para quê? Para que o óleo, principalmente quando eu dou partida a frio, tenha óleo aqui nessa parte, ele não tenha descido todo para o cárter, porque quando tu vai fazer a partida do motor,
o pistão ele já vai ficar subindo e descendo. Se não tiver óleo naquele local, ele vai raspar direto metal com metal. Não há lubrificação. Então, essas ranhuras são interessantes para que o óleo fique depositado, né, sobre essas ranhuras e não tenha sido levado, né? Se é uma superfície que fica muito lisa, ele vai direto para o cárter e aí não vou ter uma boa lubrificação. Tá bem, pessoal? Então, por enquanto ficamos por aqui. Daqui a pouquinho vamos retornar e vermos então o cárter do motor, para que serve esse componente.